Muito bem, retornamos e agora eu quero chamar a professora Roberta para saber as respostas de vocês nesta primeira linha. Professora, conta para mim. Olha, a Giovana, o Rafael e o Kevin falaram 10, 5 sobre 2 e 5 sobre 3. Agora teve um monte de gente que confundiu linha com coluna. Em vez de responder a primeira linha, respondeu a primeira coluna, que foi o Tauan, a Rosane, a Bárbara, a Jennifer, a Lívia, falou 10, 10 e 15. Inclusive, a Lívia falou todos os valores da matriz. Tá? E eu quero mandar um abraço especial para o professor Bartolomeu, para o professor Hortêncio, para o professor Gerson e para a professora Rosângela. Vamos ver a resposta, professora Inês? Muito bem. Então, pessoal, eu quero agradecer muito a participação de vocês e eu estou vendo que parece que vocês estão entendendo mesmo, hein? Vamos então para o próximo slide que eu vou explicar detalhadamente. Ok. Nós tínhamos a matriz A e o que foi solicitado é que você multiplicasse essa matriz pelo número 5. Na multiplicação por um número, esse número pode ser real, isto é, não só positivo e inteiro, como este número 5, mas negativo, fracionário, com raiz e assim por diante. Neste caso, multiplicar pelo 5 é multiplicar cada elemento desta matriz. Vamos só recordar. Linha é na horizontal, coluna é na vertical. Então, vamos olhar a primeira linha. Na primeira linha temos 5 vezes 2, 5 vezes meio e 5 vezes 1/3. Na segunda linha temos 5 vezes 2, 5 vezes 1 e 5 vezes 2/3. Bom, vamos voltar então e fazer as continhas? Na primeira linha, nós temos o 5 vezes 2, que vai dar 10. 5 vezes meio, lembrem, este 5 tem o 1 no denominador, que está invisível. Então, eu vou multiplicar 5 vezes 1 e 1 vezes 2. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 2, 2. Então, eu vou ter a fração 5 sobre 2. A mesma coisa acontece no terceiro elemento da primeira linha. 5 vezes 1/3. Então, vai resultar 5/3. Agora, vamos para a segunda linha. Na horizontal, hein? Não se esqueçam. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5. E 5 vezes 2/3, 5 vezes 2, 10/3. Agora, a última linha. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 3 meios, 5 vezes 3, 15. Então, 15 sobre 2. E 5 vezes 1, 5. Então, parabéns para quem acertou. E não confundam, linha é na horizontal, igual à linha do nosso caderno. E coluna é na vertical. Muito bem, vamos para o próximo slide. Agora, nós vamos pensar na multiplicação entre matrizes. A multiplicação agora não é por um número, mas sim entre duas matrizes, que podem ter tamanhos diferentes. Por exemplo, uma matriz A com elementos A e J de tamanho M por N, isto é, M linhas e N colunas. E uma matriz B com os elementos B e J com N linhas e P colunas. Vocês estão observando que o N está marcadinho em verde? Pois é. Se este N não for igual na matriz A e na matriz B, não existe a multiplicação. Então, isso significa que o número de colunas da matriz A tem que ser idêntico ao número de linhas da matriz
B. Por exemplo, observem ali no meio do slide que tem a matriz A de tamanho 2 por 3 e a matriz B de tamanho 3 por 1. Observe que o total de colunas da matriz A, que é 3, é igual ao total de linhas da matriz B, que é 3. Então, se eu tiver uma multiplicação A vezes B, ela vai existir. Por isso que embaixo, quando é pedido C igual a A vezes B, está escrito que logo existe. Agora, vamos observar a matriz D, porque ela inverteu as duas matrizes. Colocou primeiro a matriz B e depois a matriz A. Bom, então vamos analisar? A matriz B tem uma coluna e a matriz A tem 2 linhas. Estes números não são iguais. Logo, esta matriz D, com esta multiplicação de B vezes A, não vai existir. Bom, falar a teoria, às vezes, confunde um pouco a gente. Bom, que tal a gente partir por um exemplo e ver isso na prática? Vamos, então, para o próximo slide? Ok, aqui nós temos 2 matrizes, mas observem, elas são de tamanho 2 por 2, tanto a matriz A quanto a matriz B. Bom, aí você pode perguntar, professora, eu vou ter que verificar os N's? E eu respondo, não. Todas as vezes que as matrizes forem quadradas, você não precisa verificar se existe ou se não existe a multiplicação, porque ela sempre vai existir, nestes casos das matrizes quadradas. Muito bem, aqui o objetivo é encontrar a matriz C, que dê como resultado A vezes B. Vamos para o próximo slide ver como que isso funciona. Observem a primeira linha da matriz A. Ela tem os elementos 2 e 0. Vamos fixar o nosso pensamento nesta primeira linha, porque a regra é multiplicar cada elemento da primeira linha da primeira matriz, respectivamente, por cada elemento da primeira coluna da segunda matriz e logo na sequência, essa mesma multiplicação pela segunda coluna da segunda matriz. Ficou difícil? Então, vamos ver através dos números. Primeira linha da primeira matriz, 2 e 0. Primeira coluna da segunda matriz, 0 e 2. Então, a nossa multiplicação vai ficar 2 vezes 0 mais 0 vezes 2. Ainda continuamos fixos na primeira linha da primeira matriz, números 2 e 0. Agora, vamos multiplicar pelo 4 e pelo menos 8. Nós vamos ter, então, 2 vezes 4 mais 0 vezes menos 8. Agora, nós vamos fixar o nosso olhar na segunda linha da primeira matriz, aonde tem os números 6 e 7. Então, vamos multiplicar pela primeira coluna. 6 vezes 0 mais 7 vezes 2. E ainda, fixados nessa segunda linha, vamos multiplicar pela segunda coluna. 6 vezes 4 mais 7 vezes menos 8. Muito bem. Agora, vamos fazer primeiro as multiplicações e depois as somas. Observe na linha do meio, na parte do meio do slide. 2 vezes 0, 0. Mais 0 vezes 2, 0. 0 mais 0, 0.
Continuando na linha, 2 vezes 4, 8, mais 0 vezes menos 8, 0. Então, resta 8. Na linha de baixo, 6 vezes 0, 0. Mais 7 vezes 2, 14. Então, sobra 14. E o último elemento, 6 vezes 4, 24. Mais 7 vezes menos 8, mais com menos, menos 56. 24 menos 56, menos 32. Então, alunos da segunda série, eu espero que vocês tenham entendido como é a regra para efetuar a multiplicação entre duas matrizes. Vamos de novo. Fixem a primeira linha da primeira matriz. Peguem cada um dos seus elementos e multiplique por cada um dos elementos de cada uma das colunas da segunda matriz. Depois, vai para a segunda linha da primeira matriz e continue fazendo as multiplicações até que você chegue na última linha da primeira matriz e multiplique por cada elemento das colunas da segunda matriz. Vamos então para o próximo slide? Agora, vamos ver se vocês entenderam. Nós temos uma matriz D quadrada 3 por 3. Ela se chama D e o que está sendo pedido? F igual D ao quadrado. Você pode pensar, professora, você não deu isso. Vamos lá, vamos lembrar? D ao quadrado é a mesma coisa que D vezes D. Então, nós vamos ter a matriz D multiplicada por ela mesma. Bom, já te dou uma dica. Você não precisa pensar nos N's em linhas e colunas, porque todas as vezes que for uma matriz quadrada, a multiplicação sempre existirá. Ok? Muito bem. Eu quero que no chat vocês me deem a resposta da primeira linha. Mas se você não tiver conseguido, não fique triste. Eu vou passar a solução dessa multiplicação e você também pode procurar o seu professor para tirar maiores dúvidas. Então, vou perguntar para a professora Roberta quanto tempo nós temos para esse chat. Neste chat, nós temos 3 minutos, professora Inês. Muito bem, alunos da segunda série. Daqui 3 minutos, então, retornamos.
Muito bem, retornamos do chat e agora eu quero chamar a professora Roberta para saber a resposta de vocês. Olha, professora Inês, muita gente participando. Eu sinto que eles ainda estão com um pouco de dificuldade, mas responderam, é isso que importa, né? Então, a Bruna, a Maria, a Tamires, o Alexandre, a Luísa, a Maria Eduarda, eles responderam 30, na primeira linha, né? 36, 16 e 0. Já o Tiago, o Guilherme e a Laís responderam todos os elementos da matriz. Eu adorei ver isso. E eu quero mandar um abraço para alguns professores. Professora Mônica, Vivian, José Carlos, Ana Paula e Regina. E aí, professora Inês, como que faz a multiplicação? Com calma, né? Como é? Muito bem, então vamos lá para o próximo slide e eu vou explicar novamente bem detalhado para vocês. Observem, o que estava sendo solicitado era d ao quadrado. E eu falei para vocês, olha pessoal, d ao quadrado é d vezes d. Então, observe que a matriz D se repete e ela é quadrada. E eu também falei, não precisa se preocupar com linhas e colunas, porque sempre existirá a multiplicação de uma raiz, de uma matriz quadrada por outra matriz quadrada. Muito bem. Então, qual que é a regra mesmo? Vamos lá. Vamos fixar a primeira linha na nossa cabeça. Os elementos são -6, 4 e 0. E eu vou multiplicar cada um desses elementos, respectivamente, por cada um dos elementos da primeira coluna da segunda matriz, que são os elementos -6, 1 e -6. Então, na parte do meio desse slide, observe a continha. -6 vezes -6, mais 4 vezes 1, mais 0 vezes -6. Ainda fixados na primeira linha da primeira matriz, vamos fazer a multiplicação com a segunda coluna. Então, na parte do meio, olhe na primeira linha o segundo elemento. -6 vezes 4, mais 4 vezes 1, mais 0 vezes 0. Ainda fixados na primeira linha, vamos agora multiplicar pelos elementos da última coluna. -6 vezes 0, mais 4 vezes 4, mais 0 vezes 6. Agora, vamos fixar o nosso pensamento na segunda linha da primeira matriz, cujos elementos são 1, 1 e 4. Com esta linha fixada na cabeça, vamos multiplicar estes elementos pela primeira coluna da segunda matriz. Então, observe na parte do meio do slide a segunda linha. 1 vezes -6, mais 1 vezes 1, mais 4 vezes -6. Agora, pela segunda coluna, 1 vezes 4, mais 1 vezes 1, mais 4 vezes 0. Agora, pela terceira coluna, 1 vezes 0, 1 vezes 4 e 4 vezes 6. Muito bem. Agora, vamos fixar na nossa cabeça a última linha da primeira matriz, cujos elementos são -6, 0 e 6. E vamos repetir o mesmo raciocínio. Então, observem na parte do meio do slide a última linha. -6 vezes -6, mais 0 vezes 1, mais 6 vezes -6. Agora, pela segunda coluna, -6 vezes 4, mais 0 vezes 1, mais 6 vezes 0. E agora, a última linha pela última coluna. -6 vezes 0, mais 0 vezes 4, mais 6 vezes 6. Muito bem. Chegando nessa etapa, o nosso objetivo é encontrar o resultado final. Temos primeiro
que fazer as multiplicações e depois somar os resultados. Então, vamos lá. Menos 6 vezes menos 6, mais 36. Mais 4 vezes 1, 4 vai dar 40, porque a última parcela dessa soma dá zero. Vamos no segundo elemento. Menos 6 vezes 4, menos 24. Mais 4, menos 20, porque o outro também dá zero. Vamos no terceiro. Menos 6 vezes 0 vai dar zero. A última parcela vai dar zero. Sobrou só 4 vezes 4, que é 16. Segunda linha. 1 vezes menos 6, menos 6. Menos 6 mais 1, menos 5. Observe que a última multiplicação vai dar negativo, menos 24. Então, eu tenho menos 5 menos 24, menos 29. No meio, 1 vezes 4, 4, mais 1, 5, porque multiplicar por zero a última parcela dá zero. Terceiro elemento, o primeiro dá zero. 1 vezes 4, 4, mais 4 vezes 6, 24, totalizando 28. E, finalmente, a última linha. Menos 6 vezes menos 6, mais 36. O do meio dá zero. E 6 vezes menos 6, menos 36, totalizando zero. No segundo elemento, menos 6 vezes 4, menos 24. E só sobra ele, o resto tudo é zero. Finalmente, o último elemento. O primeiro e o segundo dão zero. Portanto, sobra 6 vezes 6, 36. E pronto, encontramos a nossa matriz F. Então, quem respondeu 40, menos 20 e 16 na primeira linha, acertou. E eu também quero parabenizar os alunos que responderam a matriz inteirinha. Vamos, então, para a próxima atividade, pessoal? Essa atividade, agora, é uma aplicação prática. Está dizendo assim o enunciado. Se você quiser acompanhar, pessoal, abre o caderno do aluno, volume 2, na página 13, tá? Uma fábrica de automóveis produz carros A e B nas versões sedã, hatch e SUV. Na montagem desses carros, são utilizadas as peças X, Y e Z, de acordo com as tabelas abaixo. Então, eu quero dar uma dica para vocês. Vocês lembram da aula passada que nós transformamos a tabela numa matriz? Pois é. Então, as perguntas desse exercício são: quantas peças serão utilizadas para cada tipo de carro? E está pedindo para que você organize o seu raciocínio por meio do uso de matrizes. Então, eu quero dar uma dica. Transforme cada uma destas tabelas em uma matriz e faça a multiplicação entre elas. Muito bem. Me dê a resposta da primeira linha. Aí eu quero ver o que vai acontecer. Professora Roberta, quanto tempo nós temos para esse chat? Olha, professora Inês, a gente tem 2 minutos, porque a aula está quase no final, tá bom? Muito bem. Então, alunos, vamos lá. Pensando e daqui 2 minutos voltamos.
Muito bem. Retornamos do chat. Professora Roberta, conta para mim as respostas. Olha, muitos alunos responderam 8, 12, 18, como, por exemplo, o Alisson, a Maria Fernanda, o Bruno, a Débora. Alguns alunos responderam 8, 12 e 14, como o Rodrigo, o Lucas, a Laís. E eu quero mandar um abraço para o professor Henrique. E aí, professor Inês, como que faz essa atividade? Muito bem. Vamos então para o próximo slide. Eu falei para vocês montar duas matrizes com essas duas tabelas. Então, a primeira matriz é uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas, e a segunda matriz tem 2 linhas e 3 colunas. Então, qual é o raciocínio? Vamos lembrar, pessoal? Fixar a primeira linha da primeira matriz, cujos números são 4 e 3, e multiplicar, respectivamente, por cada coluna da segunda matriz. Então, observe a primeira linha. 4 vezes 2 mais 3 vezes 3. Depois, 4 vezes 4 mais 3 vezes 2. E depois, 4 vezes 3 mais 3 vezes 5. Agora, fixem a segunda linha dos elementos 3 e 5. E vamos às multiplicações. 3 vezes 2 mais 5 vezes 3. 3 vezes 4 mais 5 vezes 2. 3 vezes 3 mais 5 vezes 5. E na última linha,